A Rede Globo enlouqueceu. Chamada do Jornal Nacional expõe Lula e Alexandre de Moraes. Eu faço questão de trazer a chamada do Jornal Nacional de ontem, dia 29 de dezembro de 2025, e abrir aqui a caixa preta das emissoras de televisão. Quem banca esses programas? Ninguém parou para fazer essa análise, né? Para puxar. Quem patrocina, por exemplo, o Jornal Nacional? Você já parou para pensar nisso? Afinal, quem paga é que manda. Você concorda comigo, né? Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante para você entender como essas emissoras trabalham. Mas confesso que isso aqui é surpreendente, olha só. Boa noite. Olá, boa noite. O Banco Central apresenta ao Tribunal de Contas da União um histórico da crise financeira do Banco Master. E o Supremo diz que é a Polícia Federal que vai decidir se haverá ou não a cariação amanhã. As contas do governo acumulam um rombo de 83 bilhões de reais. E os Correios anunciam que vão precisar de mais 8 bilhões ano que vem. Só tragédia. Toffoli, a cariação, Banco Master, rombo nas contas públicas, os Correios, que pegou agora 12 bilhões, precisa de mais 8 bilhões, quebraram, né? Os Correios, arrebentaram com os Correios. E antes de abrir a caixa preta aqui, fica até o final que você precisa saber quem patrocina o jornalismo brasileiro. Isso aqui é importantíssimo. O povo tem que saber disso. Antes, olha só, mais um comportamento do jornalismo da Globo. Eu tenho certeza que você está assustado com isso aqui, não é normal, né? É claro que essa questão dos Correios, ele puxa uma série de outros prejuízos. O Correio é uma das partes de um grande rombo nas empresas estatais. Esse rombo já soma aí um valor imenso, né? As estatais têm uma soma aí de 6 bilhões e 350 milhões de reais, se aproximando aí de um recorde histórico desde 2002. A gente preparou então aqui uma tela mostrando para você alguns dados, segundo o próprio Banco Central. Vamos dar uma olhada. Não, eu vou tirar, porque assim, eles não viram que estavam destruindo as estatais desde o início do governo Lula, e aí vai pegar, vai trazer um gráfico, vão meter o cacete no governo Lula, e aí Globo News, Jornal Nacional, esse grupo da Rede Globo começando a bater no governo Lula, o que que tá acontecendo? E aí eu parei para puxar, confesso para vocês que eu também, curiosidade, né, para descobrir o que que tá por trás, o que poderia estar por trás disso aqui, a gente começa a entender. Primeiro, vamos lá. Itaú é o novo patrocinador do Jornal da Globo. Agora os principais jornais da Globo são patrocinados por bancos. Os principais jornais da Globo são patrocinados por bancos. A gente sabe que esse caso Master envolveu um conflito gigantesco do governo Lula, Alexandre de Moraes, com os principais bancos. Eles estão destruindo tudo. Destruíram as instituições, destruíram a justiça, destruíram as estatais, destruíram as contas públicas, destruíram tudo. Só que enquanto não estavam mexendo com grandes, pode destruir que a gente finge que não vê. Ao menos é assim que esse jornalismo se comporta. Só que aí quando eles compraram briga com os bancos, porque agora estão batendo recorde também, a maior fraude dentro do sistema financeiro nacional, com o Banco Master protegido por ministro do STF, protegido pelo Lula, por todo esse sistema, prejuízo chegou pra gente grande. E gente que banca o jornalismo. E aí você acha que é só a Globo? Então vamos lá. SBT News estreia com 9 patrocinadores. O SBT News, polêmica, né? SBT News, Alexandre de Moraes estava lá, né? Quem são os 9 patrocinadores? Durante o evento, o grupo anunciou a lista inicial de patrocinadores do canal, formado por JBS. Será que é por isso que o Alexandre de Moraes estava lá? Avan. Será que é por isso que tem alguns comentaristas de direita ainda? Permanece ali uma emissora que tem pessoas de direita que compõem o quadro? Aí você vem aqui e dentre eles BTG Pactual, banco do André Esteves. A gente já falou sobre esse cara aqui, que é um banqueiro, assim, da alta do lobby do sistema bancário nacional. Record TV e Bradesco renovam o patrocínio do formato 24 horas do Jornal da Record. Mais um banco que patrocina jornal. UOL e Folha de São Paulo e UOL, que são o mesmo grupo, né? Tem diversos patrocinadores. E aí, tem aqui esses, e aí o que você acha? Olha lá, ó, PagBank, além de parceiros de conteúdo patrocinados, Bradesco, mais um banco aqui no meio. Vamos seguir, então. O Estadão tem diversos patrocinadores, variando também por evento e conteúdo, incluindo grandes marcas como Bradesco. Já temos aqui mais um banco. Sadia, que é da JBS também, tá? Sigamos. Os patrocinadores da Band variam por programa, e mais da Fórmula 1, por exemplo, 2025, Santander, mais um banco. Bradesco está aqui na lista, Itaú está aqui na lista do Masterchef. Globo quebra protocolo e põe publicidade dentro do jornal. Publicidade de quem? Parceria com o banco.
Olha só, gente, que coincidência. E o Master, obviamente, não ficou de fora. Isso aqui que eu quero falar com vocês também. Braço digital do Banco Master investe mais de 100 milhões em patrocínio na Globo, aponta a matéria. Patrocínio de 160 milhões de reais no Domingão do Luciano Huck. Pois é, tá aí, você viu, olha que esculacho, né? Agora até a Globo está batendo em Moraes e em Lula. Parece que, como a gente tem costume de falar aqui, o Pix novamente não caiu. Agora eu quero te mostrar uma outra matéria muito importante, pessoal. Porque parece que o Tarcísio de Freitas não está gostando da candidatura de Flávio Bolsonaro, representando a direita. E será que o Tarcísio está puxando o tapete do Flávio Bolsonaro? Quem vai trazer para nós, pessoal, é o Thiago Pavinato, juntamente com Paulo Figueiredo. Ele fez ali uma dobradinha com Paulo Figueiredo para trazer o que realmente pode acontecer nas próximas semanas. Será uma troca ali na candidatura da direita em Brasília? Preste atenção, olha o que está acontecendo, isso não é normal, não é comum. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Veja aí, voltamos em seguida. Foi incensado pelo pai como candidato à presidência da direita. Aliás, tem uma coisa que eu sempre venho falando, Paulo, tem um efeito onde as populações elas não são muito dadas ao esforço próprio, ao sacrifício próprio. As multidões elas gostam de um herói. Quem gosta desse herói para ser cordeiro e quem é inimigo desse herói para ser carniça. E o herói morto ele traz uma consequência que é uma consequência nefasta, que é o profeta do herói. Um herói silenciado é alguém na boca de quem cabem as mais variadas narrativas. O Alexandre de Moraes conseguiu silenciar a grande liderança da direita, estando ele em vida, estando ele vivo. Ele proibiu que esse herói, essa maior liderança da direita brasileira, ela se pronunciasse e manifestasse qualquer pensamento seu em qualquer rede social própria ou de terceiros. Mas, ininteligivelmente, logicamente, permitiu que alguns dos líderes do chamado Centrão, a exemplo do Ciro Nogueira, dissessem aquilo que bem entendessem na saída da casa do Bolsonaro, nas visitas que fizeram ao longo da sua prisão domiciliar. Ora, Bolsonaro incensaria o Tarcísio amanhã, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio na semana que vem, ora o Bolsonaro incensaria o Tarcísio antes de ser preso, mas sempre seria o Tarcísio o insensato. Nós tivemos na semana passada um episódio lamentável em que a primeira-dama Michele Bolsonaro chamou com certa extensão nesse assunto a atenção do André Fernandes, que cumpria uma ordem de estratégia política do líder Jair Bolsonaro. Houve uma desavença entre a Michele e os filhos, houve uma reunião do PL, e ao final dessa semana conturbada em que aconteceram essas rusgas, né, entre o grande nome do PL no Ceará, que é o deputado André Fernandes, entre a Michele Bolsonaro, que é uma primeira-dama muito popular e muito benquista pelo eleitorado da direita, e entre os filhos Eduardo, Carlos e Flávio, que depois foi até a Superintendência da Polícia Federal visitar o pai. Os ânimos parecem ter sido acalmados e logo na sequência Flávio Bolsonaro retorna como o indicado pelo pai à candidatura da presidência. Muita gente começa a dizer, é só um balão de ensaio, é só um balão de ensaio. Os aliados de Bolsonaro não ficam contentes. Tarcísio não abre a boca. O que mostra que esses aliados de oportunidade, inclusive Tarcísio, no meu ponto de vista, são bolsonaristas, enquanto Bolsonaro apoia o nome deles próprios. E quando eles dizem, Bolsonaro é o líder, ele vai decidir, isso não passa de balela da boca para fora. Mas a questão é, muita gente, desde o momento 1, diz, é um balão de ensaio. Você acredita que, em primeiro lugar, o que é que você achou desse movimento? E em segundo lugar, se o Flávio Bolsonaro deixa de ser candidato, ele pode voltar a ser? Ou ele deixa de ser candidato, não vai mais ser candidato? O que você pensa dessa estratégia? Você acha que esse nojinho inicial à candidatura do Flávio Bolsonaro lhe faz lembrar daquele nojaço inicial de toda a sociedade à candidatura do Jair Bolsonaro em 2018?
Pavinato, eu acompanhei o processo de escolha do Flávio como candidato à sucessão do Jair de uma posição muito próxima, né? Eu acompanhei bastante aqui junto ao Eduardo. E eu posso dizer que não foi decidido nessa ida do Flávio Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, e não é um balão de ensaio, mas sim algo que vem sendo cuidadosamente planejado há bastante tempo. Não é segredo para ninguém, e a gente precisa ser absolutamente franco aqui, que Jair Bolsonaro é um refém, e tem sido tratado como refém do sistema. E o sistema tinha um planejamento muito claro. Obviamente, há uma parte muito insatisfeita com Lula, porque acha ele um mau gestor e com um grau de corrupção que não os interessa, ou pelo menos uma direção de corrupção que não nos interessa, do tipo essa do INSS, Lulinha, o Careca, o irmão e por aí vai. E essas pessoas queriam voltar à velha estratégia das tesouras, onde você tem dois eixos de apoio ao sistema vigente. E por sistema vigente, o que eu quero dizer aqui? Exatamente aquelas pessoas que eu falei, às quais eu me referi no início do programa. Alguém que agrade a Rede Globo, alguém que agrade ao Ciro Nogueira, alguém que agrade a Faria Lima, alguém que agrade e seja tolerável ao Supremo Tribunal Federal. E estas pessoas chegaram em comum acordo e viram, olha, existe um problema, a população é majoritariamente bolsonarista, né? Isso que se chama de bolsonarista. A população é majoritariamente bolsonarista. Esse cara tem voto pra caramba, apesar da gente estar aqui tentando destruir o movimento político através da mídia, através da perseguição e por aí vai. Esses caras ainda têm muito voto. Então o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que seja palatável do lado deles, para eles, e que não represente nenhuma ameaça ao sistema. Para estas pessoas, o Tarcísio era o candidato dos sonhos. Por quê? Porque o Tarcísio é uma má pessoa? Porque o Tarcísio é corrupto? Não, porque o Tarcísio não representa uma ameaça. O Tarcísio não é uma pessoa de confronto. Veja, mesmo no governo de São Paulo, quem o governador Tarcísio confrontou? Qual foi o homem que detém o segundo maior orçamento da América Latina, atrás apenas do orçamento da União? O homem sob quem está o Estado está quase toda a indústria do Brasil, 100% do mercado financeiro do Brasil, e uma potência, inclusive, no agro e claramente no setor de serviços. As maiores empresas do Brasil, 40%, 30 e poucos por cento do PIB brasileiro, debaixo desse sujeito. Qual foi a contribuição dele de oposição ao sistema? Nenhuma. Por quê? Porque ele, pessoalmente, entende que é uma perda de tempo lutar contra esse sistema. E talvez ele esteja certo, porque uma vez que o sistema está ganhando, talvez ele esteja certo. A gente jamais vai saber, né, como é que seria caso ele próprio tivesse confrontado o sistema. Ele optou por não fazê-lo. Ele optou por não fazê-lo por quê? Ora, algumas pessoas dizem que ele optou por não fazê-lo porque ele tinha a expectativa de que a candidatura à presidência de consenso caísse no colo dele. Então ele dizia, não, eu não sou candidato, eu apoio o presidente Bolsonaro, o nome que ele escolher eu vou apoiar, eu estou com o presidente Bolsonaro 100%, eu vou visitá-lo na prisão, etc, etc, mas paralelamente estaria fazendo uma campanha efetivamente presidencial, com falas presidenciais, com arrecadação de campanha presidencial, e esperando as coisas caírem no colo dele. Neste sentido, ele seria, na tese destas pessoas, de acordo com a tese dessas pessoas, inclusive ele estaria contribuindo para que se colocasse o presidente Bolsonaro na situação que ele está, porque seria benéfico para ele. Eu, Paulo, tenho uma característica, Pavinato, eu nunca, e doutor Caivano, eu nunca espero o pior das pessoas. Eu sempre espero o melhor. O que não significa que eu não me prepare para o pior. Mas eu, particularmente, nunca esperei esse tipo de atitude do governador Tarcísio. Eu sempre esperei que, no final das contas, ele estivesse sendo preferido do sistema, mas ele próprio, no fundo, mantivesse publicamente o que ele me dizia privadamente, o que ele dizia para outras tantas pessoas, inclusive para o presidente Bolsonaro e para os irmãos. Eu não sou o candidato. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. O que significa preferido do sistema, Paulo? Preferido do sistema é aquele que o sistema não prioriza, gostaria de ter como candidato. Nos sonhos desse sistema que eu citei aqui, com estas pessoas que eu citei aqui, o Tarcísio seria o candidato dos sonhos. Pois é, né? A Rede Globo, que tanto tempo ficou mamando na teta do governo, parece que agora, né, que o Pix não deve estar caindo, porque esse governo, se não está pagando nem as estatais, né, só os luxos da Janja e do Lula, então parece, né, que a Rede Globo está mudando de ideia e vendo que a população brasileira mandou um recado na semana passada, né, quando teve aquele episódio ali com o Zezé de Camargo, cantou o Zezé de Camargo ali no SBT, e aí toda a população brasileira praticamente ficou do lado do Zezé de Camargo.
E aí a TV Globo viu isso e falou, poxa, então quer dizer que se eu quiser ter mais audiência, se eu quiser vender mais produtos nas propagandas e vender mais espaços comerciais e faturar mais, eu vou precisar fazer a meia-culpa, o meio termo aqui, e de repente bater naqueles que realmente estão fazendo uma ditadura no Brasil, a ditadura do judiciário, que nós já sabemos que ela existe. E agora, a Globo, pessoal, fez ali todo um telejornal especial para mostrar a pouca vergonha que acontece em Brasília, principalmente com esse ativismo judiciário e principalmente com esses rombos multimilionários que já vem acontecendo há muito tempo. Todo mundo sabe que existe o lobby, existe sim o favorecimento, existe sim as grandes empresas, os grandes bancos, inclusive são patrocinadores, né, desses consórcios de grandes mídias, né, que na verdade é o quarto poder. O quarto poder no Brasil é a grande mídia. Na verdade, a grande mídia ajuda a eleger e a derrubar presidentes, políticos e até governadores. E agora, pessoal, o Alexandre de Moraes está com a corda no pescoço. Ao que tudo indica, o sistema não quer mais Alexandre de Moraes, por isso vai expurgá-lo. Eu ouvi na semana passada um parlamentar falando, e inclusive até um jornalista também afirmando, de que o Lula já teria usado dos serviços de Alexandre de Moraes e agora estaria recusando e tirando ele da sua lista, né, de prioridades. Talvez porque o Moraes teria planos mais ousados de, no futuro, até se candidatar a presidente do Brasil em 2030, em 2034. Seria por isso que o Lula já observou que a popularidade, pelo menos pelo meio da esquerda, de Alexandre de Moraes estava crescendo. E aí, o ciúme de Lula, então, aflorou. Porque nós estamos vendo, pessoal, de praticamente 1 mês, 2 meses para cá, o amor, pessoal, parece que acabou entre Lula, Moraes e o consórcio comunista ali em Brasília. A verdade, pessoal, é que esse rombo ali do Banco Master é somente a ponta do iceberg. 12 bilhões é café, é troco de pinga, como eles falam por aí. Por quê? Tem muito mais coisa por trás. Daqui a pouco, se continuar cavando aí, se continuar puxando esse fio aí, ó, vamos chegar no Itaú, no Bradesco, em vários outros bancos gigantescos que roubam a população brasileira na luz do dia. Um verdadeiro absurdo. E agora essa questão aí que nós passamos também aí com o Thiago Pavinato, mostrando, olha só, pessoal, preste atenção, não se enganem, Flávio Bolsonaro não vai ficar sendo candidato para presidente do Brasil até abril de 2026. Pode ter certeza, quando chegar nos 48 do segundo tempo, essa candidatura vai mudar. Eu estou apostando as minhas fichas nisso. Por quê? Tarcísio de Freitas tem muito mais apoio em Brasília do que Flávio Bolsonaro. Podem ter certeza disso. E daqui a pouco esse jogo muda. Bom, o que nós queríamos mesmo é que o jogo virasse de verdade e que Jair Bolsonaro voltasse para a disputa. Aí sim seria uma disputa justa, né? Mas isso está muito difícil. Pode ser que no próximo ano, né, pessoal, a esquerda consiga aí se reeleger novamente e aí fique para 2030, né, o sonho da direita. Mas mesmo que isso aconteça, vamos pensar com a cabeça. O Senado Federal é importantíssimo fazer cadeiras ali da direita. Por quê? Preste atenção. Se o STF está enfraquecendo com a saída de Barroso, agora com essas sanções e lei magnífica para cima de Moraes e de outros ministros, e agora o quarto poder batendo ali em Moraes e até mesmo no Dias Toffoli, que viajou com o diretor do Banco Master para o jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Se agora o STF está com as estruturas abaladas, está muito mais fácil, pessoal, de passar um pedido de impeachment ali em Brasília. Então, se o Senado Federal se reforçar com a direita no próximo ano, podemos sim ter pela primeira vez no Brasil, pessoal, isso nunca aconteceu, o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha que nós já tivemos presidentes afastados, mais de um, né? Foram vários. Nós já tivemos governadores sendo afastados, nós já tivemos deputado, senador. O único que ainda não foi tocado, que são os intocáveis, são os ministros do Supremo. Mas uma hora a conta vai chegar. O que você acha? Eu quero te pedir então para dar um like nesse vídeo, para se inscrever aqui no canal. Tem um botão aqui, você clica, se inscreve, totalmente gratuito. Isso é muito importante, porque você vai ficar bem informado e vai nos ajudar, pessoal, a levar essa mensagem. Se você acha que esse assunto que nós estamos tratando aqui é importante, por favor, compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, para que outras pessoas possam ver também, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.